Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Quero agradecer o convite que Cissa nos fez para falarmos sobre a fé, né? Transporta montanhas, capítulo 19 do Evangelho. Então, é com muita alegria que estamos aqui juntos para fazermos essas reflexões, que é um tema, né, de extrema importância para as nossas vidas. Como é de praxe, iniciamos sempre as nossas atividades e finalizamos as nossas atividades com oração. E é uma oração que eu achei muito apropriada para esse tema, porque se não tivesse fé, se ele não tivesse uma fé tão substanciada, ele não faria esta oração. A oração de São Francisco. Então vamos todos, né, nessa união de sentimentos, nessa vibração, rogar ao Mestre Jesus, à equipe espiritual do NEPOM, que possa nos acolher nesta tarde, nos intuir, para que possamos internalizar um pouco mais. Porque saber, nós já sabemos. Nós, estudantes da doutrina espírita, né, é um tema que não tem como não sabermos minimamente sobre ele. Mas também, como estudantes, sabemos que nunca é demais. Então, rogamos ao Pai que esteja conosco e toda a equipe espiritual. A oração de São Francisco inicia, né, falando com essa profundidade que tanto desejamos sobre a fé. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, dai-nos a paz, a sabedoria, a serenidade, e que possamos, todos os dias de nossas vidas, vibrarmos na direção do amor, porque ainda não sabemos amar. Ajuda-nos, Senhor. Que assim seja e assim é. Então vamos iniciar essa atividade de hoje com esse tema, né, de importância que é a fé. Mas o que é a fé? A fé é um sentimento inato. Esse sentimento já está em nós, já está na nossa consciência.
porque não temos a fé num patamar necessário. Outras pessoas dizem, não creio em nada. Se é um sentimento inato, já está conosco. Este grau, essa variação, depende muito do que fizemos, do que fazemos, do que fomos e do que somos. E do que pretendemos ser no futuro. Nós, espíritas, acreditamos na reencarnação. Portanto, um dia esse corpo vai perecer. Mas o espírito sabemos que é eterno. E a fé, esse desenvolvimento, né, essa conscientização da importância de termos fé, ela não só serve para o nosso dia a dia, para o hoje, para o agora, mas para quando desencarnarmos. Porque quando adentrarmos a uma outra dimensão, a dimensão espiritual, o conhecimento e o tamanho da nossa fé vai fazer a diferença na nossa recuperação, na tomada de consciência que já estaremos numa outra dimensão. E sem revolta. Possamos estar tristes, obviamente, né? Com saudades. Poderemos nos lamentar, mas eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria aprender tanta coisa, eu queria. Mas não se instala a revolta. E isso faz uma grande diferença para hoje, né, para o nosso cotidiano e também para uma vida futura. Então é um tema, né, como falamos, de extrema importância, porque isso faz toda a diferença. Essas experiências, né, que temos, essas dificuldades, as dificuldades que enfrentamos no dia a dia, né, nos faz sofrer, chorar, lamentar. Mas a revolta não se instala porque cremos que não estamos sozinhos, que há um pai, que há um irmão, que há uma mãe e tantos outros amigos fraternos, nossos anjos mentores, que estão sempre conosco, não desamparando. Então faz toda a diferença no nosso dia a dia. Porque quando nos revoltamos, há uma baixa vibracional e nos conectamos, né, com quem não devemos. O nosso sistema imunológico sofre o reflexo. Podemos adoecer. Então tem toda uma consequência quando a revolta chega. Mas quando a fé, ela já está sedimentada, a ausência de sofrimento não vai existir. Vamos sofrer sim. Vamos botar isso embaixo do tapete. Ainda não chegamos lá nesse nível de evolução. Não, eu não vou chorar mais. Não, eu não vou ficar triste. Não, eu não vou... Fazemos isso. Mas a revolta não se instala. Com a fé, oramos
meditamos. O que é isto? É uma conexão que fazemos quando rogamos. E se rogamos, é porque acreditamos. Olha a oração de São Francisco. Quanta coisa ele pediu. Porque ele tinha fé. Então, é de extrema importância que ao longo da nossa caminhada possamos compreender melhor essa questão e internalizarmos tudo aquilo que Jesus disse. E no início do Evangelho, permita-me ler o primeiro parágrafo, diz o seguinte: o poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Está em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. E Jesus sabemos que falava por parábolas, né? E que são essas montanhas que precisamos transportar em nossas vidas? Né? As nossas dificuldades, o nosso egoísmo, essa compreensão de que podemos, a compreensão do poder da oração, a capacidade de acreditarmos em nós mesmos para conseguirmos nos ajudar e ajudar o próximo. Esse é um alerta que Jesus fez para que possamos compreender o potencial que temos. Nós somos centelhas divinas, mas ainda não compreendemos, não acessamos esse potencial que temos por conta da fé, que ainda não atingiu esse patamar que Jesus falou aos discípulos. E o que é que estamos esperando? Já temos uma caminhada longa de vida. E falo isso para mim mesma, claro. Eu também me encontro nesse patamar de que preciso ampliar essa fé, essa crença,
para que possamos conseguir superar as nossas montanhas. Há muitas mazelas ainda em nós para que possamos transportar. Que possamos desencarnar com essa consciência e diminuindo um pouco mais o nosso egoísmo, o nosso ciúme, a nossa inveja, sabendo trabalhar essas emoções que são nefastas para nós, como a raiva e tantos outros conhecimentos que já temos condições de acessar. E é como eu sempre digo, e digo para mim mesmo, saber nós já sabemos, mas ainda não aprendemos. Isso faz uma diferença quando nós aprendemos, né? Então, saber, já sabemos, porque temos acesso à literatura, porque paramos para fazer reflexões, como esses encontros do sábado, mas precisamos de fato aprender. Que nós possamos adquirir uma maturidade espiritual para internalizarmos todo esse legado que o Cristo trouxe para nós. A fé, ela é humana e ela é divina. Quando é que ela, didaticamente, né? Porque efeito de compreensão, então, para efeito didático, nós vamos falar, né, separadamente, mas é o imbricamento, né? Quando é que a fé é humana? Quando nós temos um propósito, né, queremos alguma coisa, então nós colocamos nossa energia, nosso pensamento, vamos buscar informações, vamos estudar sobre aquele tema, seja lá o que for. Nós vamos colocar ações, né, para adquirirmos, para atingirmos o nosso objetivo. Então aí é o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso propósito com ações, né? Porque cremos, né? Eu creio no meu potencial de conseguir passar num concurso, por exemplo. Então o que eu vou fazer? Não, se eu estudar, eu terei condições de ser competitiva e vou passar. Posso passar. Então eu creio e tenho uma ação, tenho foco, coloco todo esse potencial energético para atingir o objetivo que eu quero, que é passar num concurso. Quando eu alio isto ao Pai, quando eu rogo para que eu possa ter condições de estudar, para que eu seja intuída, para que eu seja amparada pelos amigos espirituais, pelo meu anjo, quando eu me conecto com o divino, a fé, ela perpassa pela fé divina. Então a fé é humana e a fé é divina. Porque nós, como um ser
complexo que somos, né? Que somos um ser bio, psico, social, espiritual. Nós utilizamos da nossa cognição, nós utilizamos da nossa força de vontade, mas nos conectamos também com a humildade, porque a fé, ela nos traz também a possibilidade de sermos humildes. Então a fé, ela é humana e ela é divina, conforme nós aplicamos. Podemos utilizar das duas formas. Porque se nós não estudarmos, não fizermos o esforço que Jesus disse, faça por ti que eu te ajudarei. Ele não disse, deixe tudo comigo, eu resolvo, eu sou o cara, pode deixar. Ele não disse isso. Ele disse, faça por ti que eu te ajudarei. Então, quando eu tenho um esforço, quando eu tenho ações, né? Eu estou fazendo a minha parte. E com humildade, rogamos a Ele que nos intua, que esteja conosco, que nos dê a calma, o discernimento, a compreensão para entendermos daquilo que estamos fazendo para termos êxito. Então, podemos utilizar das duas perspectivas da fé. E quando as coisas ocorrem, não é? Que muitos denominam de milagre, como é que é isto mesmo? O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé em ação. É pela fé que há cura, que se produz fenômenos, né? Que muitos chamam de milagre. Então, quando essa fé, ela é muito substanciada, ela é forte, ela cura. Olha o que Jesus fez e disse que os discípulos podiam fazer. Quando estamos numa situação, por exemplo, numa mediúnica, que chega um irmão sem um membro, ou outra situação muito delicada, o que é que fazemos? Nos unimos, rogamos, oramos para que aquele irmão, que nesse exemplo que eu estou dando, que chega sem um membro, esse membro possa ser reconstituído. Não é um milagre como a palavra, não é? Nos remete. Mas é um conjunto de circunstâncias que está alicerçada na fé, porque cremos que todas as variáveis que estão ali presentes, com a equipe espiritual, porque é um trabalho de equipe, o irmão ou a irmã possa ser agraciado ou agraciada. Porque cremos, porque confiamos. E normalmente a situação se resolve. Então, fé não é qualquer coisa. E o que é dito, né, comumente como milagre, é esta força mental, esta crença com um conjunto aí de variáveis que as situações se resolvem. Então, olha a importância de crermos.
Olha a importância de colocarmos o pensamento positivo, de vibrarmos em alta, de orarmos, mas não apenas verbalizando palavras, mas sentindo, vindo do coração, nos conectando com o alto. A fé remove montanhas. É disso que Jesus falava. Disso que ele nos falou. E quais são as características da fé? A fé sincera, verdadeira, ela calma. Né? Ela não nos isenta, vamos dizer assim, não afasta de preocupações, de tristezas, etc. Mas ela nos acalma. Até porque se cremos, se confiamos que nenhuma folha que caia sem a vontade do Pai, então nada que nos ocorre é por acaso. Há uma razão de ser. E nunca na vertente da punição, mas do aprendizado. As nossas dificuldades, elas são pedagógicas. Nós é que ainda não compreendemos pelo nosso patamar evolutivo. Se nós olharmos para trás nesta encarnação, né, porque o véu do esquecimento está aí, mas nesta encarnação, tudo que nos aconteceu foi para o nosso bem no sentido do aprendizado. Todas as nossas emoções, né, que vivemos, que sentimos, foi para o nosso aprendizado. E essa maturidade espiritual que já podemos encontrar com os nossos quilômetros rodados e com essa literatura vasta que está aí, já podemos compreender, sim, que tudo teve uma razão de ser. Porque a vida é uma verdadeira pedagogia. A gente aqui ainda não consegue compreender isso. Mas chegaremos lá. Uma outra característica da fé é que ela nos faculta a paciência. Aprendemos a esperar. A usar a nossa inteligência e aprendemos a esperar. Tudo com o tempo tem tempo. Não é isso que costumamos falar? Trabalhar essa impaciência, que é uma característica nossa. Né? Mas como é que podemos minimizar? Crendo, confiando que tudo tem o seu tempo e a sua hora. Se nunca aconteceu conosco, mas sempre temos notícias de que alguém estava no engarrafamento, por exemplo, e a pessoa agoniada porque tinha um compromisso. E depois ficou sabendo que a providência divina livrou de um assalto adiante, de um acidente. Quantas pessoas já perderam o voo
se lamentaram, né? Se revoltaram e depois vieram até agradecer porque aconteceu um acidente e a pessoa não conseguiu embarcar. E tantos outros exemplos, né, que poderíamos citar. Então, se cremos que nenhuma folha que caia sem a vontade do Pai, desenvolver ou aprimorar a paciência decorre da nossa fé. Então, essa força que temos, né, sermos resilientes. A resiliência decorre também da fé. Que é uma competência muito importante, ser resiliente. Então vamos pensar um pouco, né, da importância de desenvolvermos mais, porque é um sentimento inato, já está conosco, já está na nossa consciência. E quando vacilamos, quando a fé ela é vacilante, o que é que acontece? Fraquejamos. Podemos ser violentos, duvidar até de nós mesmos, da nossa capacidade. Por isso que o autoconhecimento é importante. Porque duvidamos de nós mesmos. Tem pessoas que quando querem, fazem, eu não sei se vou conseguir. 50% já não vai mesmo. Né? Porque se eu não sei, já é algo ruim. Temos que ter ação, como eu dei o exemplo, né? Se eu quero passar no concurso, eu tenho que estudar. Porque também, se eu não estudar, paciência, né? Tem que estudar, tem que ter foco. Mas eu não sei. Não, eu vou estudar porque eu tenho capacidade. Precisa crer. E crer em si mesmo. Então a confiança decorre da fé. E como acabamos de falar, a fé humana e a fé divina. Conciliar essas perspectivas da fé. Então são coisas muito importantes. E a fé verdadeira, né, nos leva a sermos mais humildes, que é algo também muito importante, né, nas nossas vidas. Trabalhar a humildade. Então, observe que ela faz bem em qualquer perspectiva que estejamos falando. Na perspectiva física, digamos assim, ela aumenta o potencial imunológico, né? Ela diminui as doenças cardiovasculares, como também na perspectiva espiritual, ela nos modifica e com isso aprendemos, né? E vamos elevando o nosso patamar evolutivo. Então é tudo de bom, né, que nós temos. Mas ela não anda sozinha, né? Até por conta de todas essas características, né, que falamos. Há um tripé: a fé, a esperança e a caridade.
esse tripé, se pensarmos assim, né? Para você ter. A fé, ela é a mãe da esperança e da caridade. Se nós cremos numa vida melhor, se somos, lembrando que somos um espírito encarnado, né? Que estamos aqui para aprendermos e vamos seguir adiante. Voltaremos, aprendemos outras coisas. Então, essa esperança de um dia, né, sermos um espírito do quilate de Jesus, que é o nosso modelo e guia, é o nosso farol. Então, esperança, né? Então a fé, ela é a mãe da esperança. E para praticarmos a caridade, é preciso ter fé. Kardec já nos disse, fora da caridade não há salvação. Por que praticamos a caridade? Porque cremos que o nosso currículo, que vai prevalecer no mundo espiritual, são as nossas ações que fazemos aqui. Esse currículo da educação formal é excelente, temos que realmente ter, né, construí-lo. Mas ele vai ficar aqui. O que vai prevalecer? A nossa bagagem, né? Que vai prevalecer no mundo espiritual é o que levarmos em função das nossas ações no bem que praticarmos aqui. E só fazemos isso por quê? Né? Porque cremos nos ensinamentos do Cristo. Porque cremos que o amor é o que transforma a nós mesmos e a sociedade que vivemos. Por conta desta fé na imortalidade da alma, que nós procuramos, né, ser pessoas com comportamento ético. É que procuramos, na medida do possível, do lugar que estamos, do que temos e do que sabemos, ajudar o próximo. Então é por conta da fé que tudo isso ocorre. Olha aqui que potencial ela tem em nossas vidas. Entretanto, tem um aspecto muito importante em relação a ela, a fé, que ela não deve ser cega. A fé e a razão, não é? Tem que andar para e passo. Se eu creio em Deus, por que eu creio em Deus? Porque me dizem que eu tenho que crer? Então a fé, ela tem que ser raciocinada. Não vamos mais pensar nos perigos do dia a dia, porque nós somos imortais, eu tenho o anjo da guarda, tenho os amiguinhos espirituais que estão sempre comigo, é tranquilo, eu posso atravessar a rua sem olhar para o lado. É por aí. Então, a fé, ela tem que ser raciocinada. Ela não pode ser uma fé cega. Né? A razão tem que prevalecer. Quando chegamos a esse patamar nominal, né,
mineral, vegetal, animal, hominal, com a inteligência, né? Com essa tomada de consciência que foi dada ao homem, ao ser humano, porque temos que usar a razão. Então a fé não pode ser cega. O crivo da razão tem sempre que prevalecer. Esse é um aspecto muito importante. Para não crermos em qualquer coisa que lemos, não crermos em qualquer coisa que ouvimos, temos que pensar, pesquisar, avaliar, sempre com o crivo da razão. Isso é de extrema importância quando falamos em relação à fé. E Jesus nos trouxe vários ensinamentos em relação a isso, né? Quando ele traz a parábola da figueira seca, né? A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade, está no item 9 desse capítulo, né, 19 do Evangelho, né? Não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície. Agradam os ouvidos, mas quando perscrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. Então não vamos nos enganar com as aparências. Mas não vamos nos enganar. Porque a gente sempre fala para o que está fora, né? E nós? Estamos nos enganando? O que é que estamos fazendo por nós mesmos para que possamos avançar e aproveitar ao máximo essa existência? E para finalizar, eu vou ler o último parágrafo deste capítulo. Eu repito, 2 pontos. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Então, irmãos, que possamos refletir, e este plural é muito plural, né? Porque se eu fui convidada para falar sobre esse tema, porque quem mais deve estar precisando sou eu. Então vamos refletir profundamente sobre tudo que foi dito, e este capítulo é muito mais do que foi falado aqui. É um capítulo belíssimo, profundo sobre o tema. Então vamos encerrar agradecendo ao Pai, ao Mestre Jesus, a Nossa Mãe Maria e a toda a equipe espiritual do NEPOM por este encontro fraternal da tarde de hoje. E que os irmãos que estão aqui
encarnados e desencarnados, todos nós, possamos internalizar sobre os ensinamentos do Cristo. Que a nossa fé possa, de fato, transportar as nossas montanhas. Luz, saúde e paz para todos nós. Que assim seja e assim é. Até o próximo encontro. Muita paz.